de volta com Conexão aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. Desta vez nós vamos falar sobre leite materno e por que é importante amamentar o bebê. Pode não ser fácil para todas as mulheres, mas quem trabalha com saúde, orientação para as mães, afirma que com carinho e apoio, quase toda mulher consegue amamentar. E aqui no estúdio, então, estão a Maíra Domingues, que é do Instituto Fernandes Figueira, e também a Joana Adnet, que é nutricionista, e olha só, ela se tornou consultora de amamentação depois que a Cecília nasceu há quase 4 anos, né, Joana? Eu queria que você começasse contando um pouco como é que foi essa sua experiência de amamentar e por que girou essa chavinha na sua vida, você falou, vou ajudar outras mulheres a entender melhor como é que funciona esse mecanismo. Bom, a gente teve muita dificuldade, né? Eu tive baixa produção de leite, aos 9 dias tivemos que entrar com um complemento, mas eu estava muito bem assessorada com uma equipe defensora da amamentação, que me orientou aí até o Instituto Fernandes Figueira, onde eu fui orientada a usar a sonda, que é uma sondinha que você coloca no peito na hora de amamentar e o bebê toma o complemento como se fosse um canudinho. Então você não precisa de uma mamadeira, você não precisa sair do peito para oferecer um complemento para o bebê. Então é uma forma de manter o bebê no peito, não haver um desmame precoce e ela mama até hoje. Até hoje, por quase 4 anos. Uau! Vocês têm muitos casos desses assim, Maíra? Sim. E é com grande alegria que a gente traz esse resultado, né? A amamentação ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, exclusivamente deve acontecer até o 6º mês, então a criança não deve tomar chá, suco, água, e dos 6 meses até os 2 anos ou mais, né? Aí vem o caso da Joana, a amamentação deve ser acompanhada de outros alimentos também. Agora, a gente até estava falando aqui antes de começar o programa, né, que assim, já houve um momento em que as mulheres, uma geração praticamente inteira, não amamentou os filhos, né, e a partir de hoje a gente vê essa retomada forte, inclusive agora com um apoio governamental, digamos assim, né, com a lei do Agosto Dourado, um mês inteiro dedicado à amamentação, esse assunto ele tem se tornado cada vez mais frequente, né, e a importância que tem ganhado. Como é que você vê essa mudança? Acho fundamental, né? Na verdade, é uma mudança que está vindo com o respaldo da ciência, né? Está mais do que provado que o aleitamento materno é o ideal para a saúde do bebê e para a saúde da mulher, né? Então, na verdade, esse retorno é em prol da saúde, né? De saúde pública, né? Maíra, você? De fato, Lindsay, a amamentação, as taxas de amamentação e a duração vêm aumentando nos últimos 30 anos, que é o período de maior incentivo de políticas públicas em aleitamento materno, de apoio e promoção também. E é por isso que a gente vê esses números aumentando. Agora, o percentual de crianças que são amamentadas exclusivamente, ele varia muito. Quando eu fiz uma pesquisa muito empírica na internet, e aí eu vi 9%, né, alguns estudos mostrando 9%, e alguns estudos mostrando 41% das crianças brasileiras sendo amamentadas até os 6 meses, então exclusivamente, né? Qual número vocês acham que estaria mais próximo da realidade? Então, a última pesquisa nacional de prevalência de aleitamento materno, que foi a 2ª pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde junto ao Fiocruz, ela teve esse resultado de 41% no conjunto das capitais brasileiras e do Distrito Federal. Né? A meta internacional é ter pelo menos 50%. Eu acredito que a gente tenha aumentado, atingido essa meta, ou esteja um pouco acima dessa meta, que pelo histórico a gente vem subindo e cada vez mais aumentando a taxa e a duração de aleitamento materno. Dá para sublinhar então que a notícia é boa. Sim. No entanto, você sente... Desculpa, não, vou perguntar para a Joana, porque a Joana então acabou criando uma página, né, no Facebook, não sei se a gente tem como colocar aí agora. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa página, desse perfil que você criou. Na verdade, esse perfil é de uma grande amiga minha de Brasília, com quem eu tenho muito contato. Na verdade, é um coletivo de mulheres que dão assessoria. Do qual você faz parte? Na verdade, não. Elas assessoram, elas dão apoio perinatal, né? Que é o apoio ao longo da gestação, parto e amamentação, pós-parto, enfim. Defendem o parto natural e o aleitamento materno.
E esse apoio é fundamental, né? De você conseguir, então, via redes sociais. Porque eu lembro, quando eu era criança, por exemplo, com quem a minha mãe falava? Com a vizinha, com a tia, a madrinha era aconselhada pela avó, né? Mas você não tinha muito com quem trocar. E, de alguma forma, Maíra, isso chega lá no Instituto mais pelo aspecto positivo do que negativo? O que você tem sentido em relação a isso? O apoio nunca é negativo. O apoio à mulher, seja pelos amigos, familiares, pelo parceiro, pai, sempre é positivo e tem um papel fundamental no êxito da amamentação. No entanto, a rede social sim, pode ter um lado negativo, porque muitas das vezes vem informações, a mulher lê algumas experiências que podem acabar desestimulando também. Então, é muito importante que as mulheres busquem um apoio, um atendimento especializado. E os bancos de leite humano no Brasil, né, que tem, a Fiocruz, ela abriga a maior e melhor complexa rede de amamentação, rede de bancos de leite humano, com 221 bancos de leite humano no país. Elas funcionam como casas de apoio à amamentação. Então, a mulher ela deve buscar esse apoio com atendimento especializado, né? Existem telefones, um portal que eu posso dizer ao final do nosso bate-papo. Claro, não fale até agora, que eu acho que é o mesmo que a gente tem ali. Se não for, a gente recoloca. Isso. Que é esse? É o portal da Rede de Bancos de Leite Humano, que é o www.rblh.fiocruz.br. Nós temos, inclusive, uma parte exclusiva para as mães e familiares com dúvidas sobre amamentação e doação. E também a mãe ela pode encontrar o banco de leite mais próximo da sua residência a partir desse portal. Que não precisa ir até Não precisa. E tem também um telefone 08000, ele é o 0800 026 8877. É um telefone gratuito em que a mãe conta com apoio pelo telefone, né, um apoio inicial até ela conseguir algum agendamento em algum banco de leite humano. Tem alguém do outro lado da linha, né, para ajudar essa mãe. Agora, Maíra, você trouxe aí, eu vou chamar de uma almofadinha, né, pequenininha, que ela imita um peito humano, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que é esse processo de formação dessas mulheres e a orientação que vocês dão para elas quando elas chegam lá. Sim, claro. É muito importante a gente destacar que o melhor preparo para a amamentação durante a gestação é participar de grupos educativos de aleitamento materno. Então, após a mãe ter o parto e o bebê chegar, aquela alegria, é importante a mãe conhecer alguns sinais indicativos da pega correta, que de fato é a pega correta que faz com que a mãe não sinta dor. E né? como Mostra aí pra gente. Vamos lá. Quem é que consegue pegar melhor ali? Então, o bebê ele deve abocanhar toda ou grande parte da areola. Quando ele pega apenas no mamilo, ela sente dor e o leite não sai, por isso a importância de pegar toda ou grande parte. O lábio inferior da criança fica virado para fora, o nariz fica livre, o queixo encosta na mama e muitas das vezes a gente consegue ouvir a criança deglutir o leite. Esses sinais são indicativos de que a pega está correta e provavelmente a mãe vai ter sucesso com a amamentação e não vai ter dor. Quais são os piores dias, digamos assim, né? Eu tenho um filho de 13 anos, então o meu depoimento pessoal eu achei pior o segundo e o terceiro dias, assim, porque eu senti que tinha um pouco de dor e que eu ia precisar superar aquilo para conseguir fazer o que eu via na TV, o que eu via outras mães fazendo, que era assim, naturalmente, coloca o bebê assim, ele sai mamando. Não é fácil assim, né? As mulheres precisam saber disso também. Sim. Tem que superar, é uma parte que é parte do processo, essa iniciação, não é isso? E aí, como é que foi para você, Joana? Você já contou uma parte aí que não foi assim tão bom, né? Não foi exatamente como você esperava. Você também teve essa ideia? Eu vou colocar a Cecília aqui, agora ela vai sair mamando. Tive, especialmente porque ela nasceu num parto natural, muito tranquilo, uma gestação muito tranquila. Eu esperava que eu ia botar para mamar e que ela ia mamar sem problema nenhum. Mas ela teve mil questões de pega, né? Como a Maíra explicou, ela não pegava adequadamente na mama, ela saía do lugar, eu tinha muita dor. Eu acho que talvez isso tenha influenciado um pouco na produção, enfim, pouca produção de leite. E aí foi uma bola de neve, né? Foi difícil mesmo. E no início geralmente é difícil, mesmo quem tem uma produção normal, quando está tudo bem,
é difícil, né? E não é leite logo no início, né? No início é como se fosse um sorinho, assim. Explica pra gente melhor, Maíra. Sim, na verdade é leite, no entanto ele tem o nome colostro. Até o 7º dia ele tem uma quantidade muito maior de anticorpos, mas é a primeira fase do leite materno. Então ele é considerado leite materno, sim, mas ele, por ter muito mais anticorpos, ele tem essa diferenciação. Então ela tem essa coloração mais clara, mas é o leite mais importante que o bebê deve receber. Esse início o ideal e recomendado é que a mulher coloque o bebê ao seio ainda na sala de parto, na primeira hora após o parto. De fato, o bebê pode não sugar nesse primeiro momento, mas vai começar a dar estímulo à liberação de hormônios para esse início precoce da amamentação com sucesso. É bom para os dois. É bom para os dois. Essa é a hora em que é bom para os dois. Agora, de um modo geral, os profissionais de saúde são poucos ainda os que fazem isso, não? Olha, a gente tem hoje a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? Tem um passo, inclusive, estimula isso a acontecer nos hospitais em que tem esse credenciamento. Nas maternidades particulares pode ser que ainda tenha algum atraso nessa questão. Mas é muito importante que o bebê seja levado ao seio da mulher e que ela saiba desse direito ainda na sala de parto. Perfeito. Agora, outra coisa que eu quero perguntar para vocês é sobre a dor, né? Porque a gente está falando aqui que tem esse momento em que é difícil e que depois... Assim, quando você vê uma mãe amamentando aos 3 meses um bebê, já é super tranquilo, né? Já é meio até automático. Inclusive, quando deixa de amamentar, a gente até sente falta, porque é tão mais prático, né? É tão mais gostoso. Que deveria ser assim para todas, né? Mas nem sempre. O que pode estar causando a dor, Maíra? Olha, eu costumo dizer que a amamentação ela deve ser prazerosa, né? A mulher não deve sentir dor. Se ela está sentindo dor, algo está errado e ela deve procurar ajuda. Geralmente, quando a mulher sente dor, uma das causas principais é a pega incorreta. Né? Isso acontece geralmente nos primeiros 10 dias após o parto, por isso a importância da mulher saber que ela tem uma rede de proteção à amamentação e à vida, né, com os bancos de leite humano. Então, é muito importante que ela procure algum atendimento especializado para que a gente possa auxiliá-la, ouvir suas necessidades, acolher e, enfim, ajudar ela a amamentar e garantir esse sucesso. Em que momento porque assim, os problemas, digamos, os desafios, né, eles surgem depois que o bebê já está lá na sua casa com você. Porque enquanto você está no hospital, na maternidade, você está sendo orientado, né, por uma equipe, por enfermeiros e tal. Só que naquele momento, muitas vezes a mulher também ainda está com pontos, ela ainda está se recuperando de um parto, né? Ela não vai conseguir, ou dificilmente vai conseguir, nos 4, 5 primeiros dias, ir até um local. E aí, nesse aspecto, o que ela pode fazer? Qual é o que tem aí para ser oferecido para essa mulher que não pode se deslocar até um local para pedir orientação? Sim. Joana, o que você tem visto de experiências boas aí? Tem consultoras de amamentação, né, que podem ir até a mulher e orientar em casa, né, conhecendo inclusive a dinâmica da casa, da família, tentando encontrar posições confortáveis na própria cama da mulher, ajeitar o bercinho da criança para que fique mais próximo. Coisas assim da logística da casa. Tem o número que a Maíra passou, não é? De telefone. Isso. Vamos repetir esse 08 mil, né? A mulher pode ligar para esclarecer qualquer dúvida de amamentação ou de doação de leite materno. É o 0800 026 8877. A partir desse número, tanto médicos e enfermeiros vão esclarecer, né, e sanar as dúvidas das mulheres, mas ainda assim é importante destacar que nós recebemos no banco de leite muitas mães com 4 dias, 5 dias, 6 dias após o parto. Vocês recebem? Sim, porque aí bateu a dúvida num nível que ela não consegue mais dar conta sozinha, ela vai até lá, né? Sim. E que bom que existem vocês para que elas possam recorrer, né? É o 0800 026 8877, é esse aí, né? A gente vai deixar, depois vai colocar outras vezes na tela também para quem quiser esclarecer. Eu acho que é importante também, né? Porque, como a gente está falando, há 12 mil anos o homem inteligente está na Terra, né? Então, assim, era natural antes que os bebês já fizessem como todos os mamíferos fazem, nascem e já saem mamando, né? Quase que por instinto. E a gente foi perdendo e está reaprendendo tudo isso. E aí vem todas aquelas crendices, né? Da tia, da avó, como a gente já citou antes, mas eu acho que eu selecionei algumas aqui que eu acho que é importante a gente tirar esse mito.
Cerveja preta faz leite? Maíra. Importante, assim, destacar que não é a cerveja preta que faz aumentar a produção de leite, não é a canjica. É sempre a demanda de oferta e procura. Quanto mais o bebê suga, mais leite a mãe produz. Então, o ideal é que a mãe estimule a produção, levando o bebê ao seio nas duas mamas, amamente por livre demanda, ou seja, sempre que o bebê demonstrar sinais de fome, né? E ele geralmente demonstra sinais de fome levando a mão na boca, colocando a linguinha para fora, e o choro, que é o último sinal de fome, né? E além disso... Fica incomodadinho, né? A gente vê que eles estão assim, mais enjoadinhos naquele dia. Tem que dar água ou chá para o bebê, porque isso também muita gente recomenda que se faça. É uma dúvida muito importante das mães, quando eles têm cólica, se deve dar água e chá, ou quando está muito calor, no nosso Rio de Janeiro, verão 40 graus. Mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que não dê água, nem suco e nem chá nos primeiros 6 meses. O leite materno ele tem quase 90% de água, e é a melhor água que o bebê deve receber. E se a mãe quiser tomar algum chá, ela pode tomar, não tem nenhum problema, mas o bebê não deve tomar chá e nem suco. Ou seja, se o bebê está sendo amamentado corretamente, ele não vai ter sede. Não. Não precisa da água porque ele não vai ter sede. Sede nem Mulher fome. que amamenta não fica grávida, é o que muita gente diz. É verdade? Joana? Arriscado, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Na verdade, a amamentação, de certa forma, inibe, né, a ovulação, os ciclos, né, mas nunca se sabe quando esses ciclos vão voltar, então é recomendado que se tome outras precauções, métodos de barreira, enfim, inclusive até hormonais, né, que sejam compatíveis com a amamentação. A velha e boa camisinha, né? Por enquanto, já que vai estar amamentando também. O peito cai, tem muita mulher que não amamenta porque acha que o peito vai cair. Maíra. Isso é mito mesmo. A mulher, quando ela engravida, ela tem um aumento de peso, depois ela perde esse peso. No entanto, o seio, ele cair, né, vai pela genética, pela questão da genética em si, né? Então, se a mulher engordou muito também, a genética dela tem isso mais favorável, pode acontecer, mas isso acontece com o homem e com a mulher em qualquer parte do corpo com a idade. Então, é importante a gente destacar isso também. Ótimo. A gravidade, né? A velha e boa gravidade. Quem usa silicone pode amamentar? A princípio, sim, com certeza pode e deve amamentar. Tanto as mulheres que colocam prótese, silicone, como as mulheres que fazem cirurgia de redução de mama, não há nenhum impeditivo, elas podem amamentar e se tiverem qualquer dificuldade, como a gente já conversou, elas devem procurar apoio. A mulher que amamenta, ela tem menos chance de desenvolver um câncer de mama, Joana? Sim. Sim, é uma das medidas protetoras contra o câncer, especialmente os cânceres que são passados geneticamente, né? Que tem acho que tem um gene específico, né? E os estudos também, demonstram, Joana, inclusive saiu no Lancet, né, na série de 2016, em janeiro, que a amamentação ela protege, sim, a mulher para câncer de mamas e de ovário. Então, é um benefício não só para a saúde da criança, mas também para a saúde da mulher. Integral da mulher, né? Não Enquanto tempo a amamentação durar, né? Ao longo de toda a amamentação. Quanto mais tempo ela amamenta, maior é a proteção. Bacana. Poxa, muito bem, Joana. A filha dela está com 4 anos, né? E ela segue amamentando. O bebê pode ter intolerância à lactose, e isso é uma coisa que surgiu até na nossa reunião de pauta como uma dúvida, se, por exemplo, o teste do pezinho já detectaria se o bebê tem intolerância à lactose ou não, e se o leite materno, então, tem a lactose, né? Sim, quando o bebê ele demonstra alguns sinais de intolerância ao leite da vaca, isso vai ser feita uma avaliação médica do nutricionista também. Eles vão acompanhar a partir de alguns sintomas, não é pelo teste do pezinho. E dessa forma eles vão tentar alterar a alimentação da mãe, mas a criança ela deve sim continuar amamentando. Né? Não é a lactose do leite materno que vai trazer essa intolerância, mas sim a do leite de vaca. Agora eu queria falar um pouquinho também sobre doação, né? Quer dizer, vocês têm o banco de leite mais referenciado lá, e quando a gente fala em banco de leite, imagina um pouco a logística de alguém buscando leite na casa da mãe, estocando lá, e uma mãe que não tem indo lá buscar. Não é só isso, e você já falou que amplamente ainda tem a parte toda da orientação, né? E o Brasil hoje em dia tem o maior banco de leite humano, não é isso? Do mundo? Sim, como eu disse anteriormente, o Brasil ele tem a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano. Inclusive, o Fernandes Figueira é o centro de referência para a rede global de bancos de leite humano, que envolve toda a rede brasileira e também mais 25 países cooperantes.
A doação de leite materno, ela acontece da seguinte forma. A mulher, ela liga para esse telefone, no qual eu disponibilizei, ela vai receber algumas informações, vai fazer um cadastro. Esse leite é buscado na casa da mãe e ele passa por um processo rigoroso de seleção, classificação, pasteurização, até chegar no bebê da UTI que nasceu prematuro ou com baixo peso. Mas sem perder as propriedades, obviamente. Isso, sem perder as propriedades nutritivas e imunológicas, mas com a isenção da transmissão de algum micro-organismo. Por que eu destaco isso? Porque a amamentação cruzada, ela é contraindicada. A amamentação cruzada é quando uma mãe amamenta um outro bebê ou quando o bebê dela é amamentado por uma outra mulher. Então, ela está cruzando mãe e bebê e isso é contraindicado pela transmissão de vírus como HIV, HTLV. Então, e qualquer mulher que esteja com uma produção... Bom, um passo antes disso, como é que a mulher identifica que ela tem uma produção superior ao que o bebê dela precisa? Porque tem aquela ideia assim, né? Pegando um pouco da propriedade da física, o cobertor esquenta, mas se o cobertor está lá em cima da cama, ele não fica esquentando, né? Ele, na verdade, retém o calor. Com o peito é a mesma coisa, não fica produzindo leite, senão as mulheres todas teriam úbris, não seios, né? Então, isso que eu queria entender um pouquinho, como é que essa mulher percebe que ela está com uma produção acima? Essa pergunta é justamente para a doação, não é isso? Toda mulher que amamenta e que o bebê está saudável, que ela não use algum medicamento que contraindique a amamentação, ela é uma possível doadora. Ainda que ela retire 10 ml por dia, em uma semana são 70 ml e isso já alimentaria provavelmente uns 3 ou 4 bebês. Então não é possível, não precisa ter uma produção tão maior assim. É claro que o bebê dela precisa estar saudável, ganhando peso e ela pode se tornar possível doadora. Ótimo. Você chegou a doar em algum momento, Joana? Não, eu tive baixa produção de leite, tinha dificuldade de ordenhar, mas na prática o que a gente vê é que, na verdade, você produz dependendo do estímulo, né? Então, quanto mais o seu bebê mamar e quanto mais você esvaziar essa mama, seja por bomba, seja pelo bebê mamando, você vai produzir mais. Então, assim, mulheres que têm o hábito, né, de ordenhar com frequência, que tem já aquela rotina de ordenha de leite, conseguem juntar um volume assim, bom para doação, né? Então, é mais pelo estímulo, fato, né? A doação de leite materno, ela salva vidas. Salva a vida porque são recém-nascidos prematuros, de baixo peso, de alto risco, ou com alguma patologia ao nascer. E quando eles recebem esse leite, eles ficam mais fortes, a imunidade melhora e a recuperação é alta, inclusive é mais precoce. Maíra, fala um pouco dessa ordenha, porque eu achei isso terrível. Aí você, nesse caso, você tem amamentado em determinados momentos, claro, né? Mas o recém-nascido, ele precisa basicamente a cada 3 horas, pela minha experiência. Talvez tenha crianças que tenham intervalos maiores, mas eu acho que é mais ou menos a média, né, Maíra? A cada 3 horas... 4 É importante horas. a gente destacar que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda livre demanda. Então, quando o bebê demonstra sinais de fome, a mãe deve levar o bebê ao seio. E aos poucos, com o tempo, a mãe, o bebê vão fazendo os seus horários. Mas o ideal é inicialmente oferecer em livre demanda e continuar. E a família, enfim, vai estabelecendo a sua rotina. Tá, ótimo. Mas faltou a gente falar um pouquinho da ordenha. Em que momentos a mulher tem que fazer? Não só quando ela vai doar, porque na verdade quando ela também se afasta do bebê por muito tempo, o peito às vezes, né, fica mais entumecido, assim. E aí, como é que faz para tirar? Essa informação é muito importante, porque muitas das vezes a mulher, quando retorna ao trabalho, né, ela precisa saber como esvaziar a mama enquanto ela está, né, longe do seu filho. Ou para a doação de leite materno. Então, utilizando ainda a nossa mama, a mulher ela deve fazer movimentos circulares, né, sempre começando pela areola e depois massageando toda a mama. E a ordenha ela vai posicionar o dedo na linha da areola e vai fazer esse movimento de compressão. Né? O ideal é que ela não sinta dor nesse processo. Se estiver sentindo dor, é a técnica que não está adequada. E ela vai ordenhar esse leite e vai armazenar no congelador por até 15 dias e na geladeira por 12 horas de validade. 12 horas na geladeira e quanto tempo no freezer? Até 15 dias de validade no freezer. Dias. Tá, e aí para descongelar depois esse leite, faz o quê? Deixa em temperatura ambiente, baixa para a geladeira, como faz? Isso, é importante destacar que para descongelar o leite deve ser colocado em banho-maria com o fogo desligado. Então, primeiro aquece a água, deixa a água ficar quente, desliga o fogo e então o leite é colocado no banho-maria
por alguns minutos e pode ser oferecido à criança por copinho ou colher e não por mamadeira. E esse potinho de armazenamento, seria melhor que ele fosse de vidro ou ele até pode ser de plástico? Porque eventualmente você só tem uma mamadeira por perto de plástico e é ali que você vai colocar, né? Tem algum prejuízo? O ideal é que seja frasco de vidro com tampa de plástico, porque o frasco de plástico, a gordura pode aderir nesse plástico, assim como quando a gente armazena qualquer alimento, né, em tupperware de plástico, pode ter uma perda, inclusive. Mas é importante que sejam frascos de vidro com a tampa de plástico. E a mãe ela deve esterilizar tanto o frasco quanto a tampa por 15 minutos em água fervente antes de utilizar para armazenar o leite. Tá, então assim, para a gente ser mais prático ainda, né? Para evitar assim, amanhã, mas eu não tenho como fazer isso. Por exemplo, aquele pote de café solúvel. Se esterilizar e limpar, tudo bem ser esse? Sim, exatamente esses frascos de café solúvel ou de maionese, enfim, mas que sejam de vidro com tampa de plástico, ela retira o conteúdo dentro e faz a esterilização em água fervente por 15 minutos. Tá, perfeito. Meninas, eu queria agradecer muito, ainda faltou a gente falar sobre higienizar, mas eu vou falar rapidinho aqui, que depois de que a criança mama, você pega uma gaze, né, limpinha, você enrola no dedo e dá uma limpadinha assim na gengiva dela, ela fica ótima e não tem problema de cáries. Brigadíssima, a gente já está com o nosso tempo muito estourado. Nós é que agradecemos pela oportunidade de divulgação também. Ótimo. Bom, se você quiser ver, né, o Conexão de novo, você quiser recomendar para alguém esse programa, tá lá no futuraplay.org. Até a próxima.